Salve, salve, meu povo lindo! Estamos de volta aqui no nosso podcast Solta a Língua. E esse é o nosso episódio 009. Já quero agradecer você que está sempre conosco, nos assistindo e nos ouvindo também pelo Spotify. Quero agradecer aqui a presença de um grande amigo nosso. Hoje nós teremos uma pessoa ilustre, uma pessoa que é um grande líder do nosso estado de Roraima. É uma pessoa que representa uma grande parte da cultura indígena no estado de Roraima. Ele faz parte de muitas coisas que nós vamos falar aqui. Ele é um líder que está envolvido dentro da questão da cultura indígena, nas linhas de frente. Ele é sociólogo, ele é o nosso amigo Wapixana. E já já nós vamos falar sobre ele, porque, Paulo, hoje vai ser um dia muito especial, né, Paulo? Sem sombra de dúvidas, porque o nosso convidado conhece muito, muito da nossa terra, conhece muito da sua cultura, né? Conhece de tudo. E vai nos trazer muita coisa que você ainda não sabe. Inclusive, a gente precisa conhecer um pouco mais do nosso estado, conhecer de tudo, para que a gente possa, inclusive, falar para as outras pessoas, para quem não sabe. E você que está com a gente aí, não deixa de se inscrever no YouTube também. Com certeza. Né? Ativa o sininho, vai lá, segue a gente no Instagram, @podcast solta a língua, perdão. É isso aí. Então, só para complementar, o nosso amigo, ele é formado em Sociologia pela Universidade Federal de Roraima, ele é um ativista da cultura indígena, ele é representante das organizações indígenas do contexto urbano, ele é um dos defensores do direito dos indígenas e ele representa, como eu já falei, a cultura indígena dentro de uma comissão que tanto eu quanto o Felipe fazemos parte, que é o Comitê Pró Cultura de Roraima. E essa pessoa é quem, Felipe? É o nosso querido Evandro. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado. Bem, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Paulo Braga. Obrigado, Felipe. Os companheiros aqui de luta, das reuniões, das discussões. Me sinto muito bem à vontade. Parece-me que estou em casa. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, para trazer algumas informações referente à cultura indígena, referente aos povos indígenas do estado de Roraima. Evandro, muito obrigado, já quero te agradecer novamente, estou muito feliz. Quando eu conversei com os meninos da produção, quando eu conversei com o Felipe, com o Paulo e com toda a nossa equipe do podcast, eles ficaram muito felizes. Quando eu falei, olha, temos o Evandro, que vai estar conosco, e ele vai estar falando sobre a questão da cultura indígena. Então, assim, todos ficaram muito felizes. Agora, eu queria te perguntar, Evandro, você nasceu aqui no estado de Roraima, mas a qual etnia que você representa? Bom, então, eu pertenço ao povo Wapixana, né, que é a segunda etnia maior do estado. Primeiro é Macuxi, segundo Wapixana. Né, eu nasci na Malacaxeta, na região Serra da Lua. Né, eu nasci e me criei na Malacaxeta, né, até os 16 anos de idade. Posteriormente vim para Boa Vista, vim em busca de estudar, né, terminar o ensino médio, que na época não tinha ensino médio lá, né, e hoje tem já ensino médio, tem um centro de formação, né, e eu vim com esse objetivo aqui para a cidade de Boa Vista, onde eu fui recebido e agraciado pelos meus avós, meus primos, meus tios, que me receberam aqui em Boa Vista. Evandro, eu me lembro que a gente chegou a jogar vôlei lá na Igreja Batista, ali no Cauamé, e foi uma lembrança de um tempo muito feliz, que a gente se reunia. E sabe qual é a lembrança quando eu paro para pensar naquela época, é que naquele momento não tinha diferença quem era branco, quem era índio, quem era pobre, quem era rico, todo mundo se juntava ali, a brincadeira, a gente se juntava, era uma alegria. Verdade. E eu lembro que a gente comungava de momentos tão felizes que a gente jogava até cansar. O Paulo aqui também gosta muito de jogar vôlei. A gente percebe. Você percebe pelo físico dele que ele é um grande atacante do vôlei. Bocha, na realidade. Mandei bem lá no... Não, jogou legal. Foi verdade. Ele só tem um problema Se ele pular muito, o joelho danifica. Eu gosto muito de cortar, não, de bloquear, rapaz. Isso, é muito bloquear. bom, viu? É futebol americano, mas... No WhatsApp ele bloqueia muito. Mas... Sim, verdade. Agora, falando assim de questão de lembranças, Evandro, me diga assim, por gentileza, lembrando do tempo que você era criança, qual é a lembrança assim que quando você para pensar de quando você estava ainda lá na aldeia, lá com a comunidade, qual é a lembrança mais forte que você tem quando era criança?
Hoje mesmo comentei no trabalho que a diferença do cafezinho, né? Nós fomos criados na aldeia, na comunidade, e a gente não tinha fogão, né? O nosso fogão era a lenha, a barro, né? Então isso foi muito impactante, né? Eu nasci e me criei tomando aquele cafezinho no bule, né? Ali no fogão a lenha. Quente que só peste aquilo ali. Nossa Senhora. Sabe o gosto do café até parece ser diferenciado da verdade. comida, sabe? E outra diferença que é interessante, viu, Felipe, é a água de pote. Nossa, bem geladinha, sabe? Assim, é interessante isso aí, é uma lembrança assim que muito impactante, né? Assim. E Evandro, depois disso aqui, que ele está dizendo, essa questão é cultural, né? E ela veio para as grandes famílias tradicionais, o pessoal começou a tomar café desse jeito. Exatamente. É verdade. Evandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá na tua etnia existem vários nomes, né? Não só o Apixana. Tem o Apinas e também Vapidiana. Né? Eu queria saber de ti se tem... na verdade, tudo faz parte do Apixana, né? Exatamente. Beleza. Exatamente. Mas vocês costumam se chamarem assim com esses nomes diferenciados? Não? Ou todos Não, nós somos o Apixana. O Apixana. Ah, correto. O Apixana. Hoje a cultura indígena ela é muito falada, mas pouco vista, porque muitas vezes, Evandro, quando aparece na mídia, os índios, muitas vezes é de maneira, às vezes, depreciativa, né? Eles não fazem matérias, não fazem menções, falando, às vezes, de maneira honrada. São poucas vezes que a gente vê algumas aparições dos povos indígenas sendo tratados com aquele carinho, com aquele respeito, com aquela consideração e o apreço que os povos indígenas merecem. A que você acha que se atribui essa forma de se divulgar as coisas relacionadas aos povos indígenas? Muito bem. Do que tu estás falando, o protagonismo, né? Protagonismo indígena, protagonismo da cultura indígena, dos povos indígenas de forma geral. Né? A gente percebe que isso faz parte da formação do povo brasileiro. Né? O Brasil é um país diverso, né? É uma grande diversidade cultural, né? E isso está nas nossas raízes, né? Porque o Brasil foi um país que, quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui, né? Foi invadido, colonizado, depois escravidão, ditadura, imagina só, todo um processo dentro da formação do povo brasileiro, né? E dentro disso está a estigmatização do povo indígena, né? E isso é refletido hoje. Por exemplo, o estado de Roraima, hoje nós temos são 11 povos indígenas, são 11 etnias diferenciadas, né? Ou seja, nós estamos aqui num estado que tem 46% das terras são indígenas, né? Então, assim, praticamente quase 50%, né? Eu não tenho dados corretos e certo ainda, porque ainda não saiu o censo demográfico do IBGE, né? Tem um censo, mas ele está meio desatualizado, de 2010. Eu acredito que ano que vem vão fazer o censo, porque a gente vai trazer ali os dados quantitativos dos indígenas, tanto das aldeias, como também dos indígenas que habitam e moram aqui dentro de Boa Vista. Qual é a estimativa mais ou menos aproximada que vocês falam entre vocês dos povos indígenas hoje? Recentemente o secretário do Índio, o Marcelo, ele trouxe um dado até interessante, não sei se é real. Ele falou em torno de 81 mil indígenas dentro da cidade. Muito. Mas né? assim, 81 mil no contexto urbano, não só Boa Vista e outros municípios também, que moram na cidade. Que mora na cidade. Que moram na cidade. E catalogado no estado? 125 mil. Segundo informações dele, não sei qual a fonte dele. São 125 mil para uma população que, segundo o último censo, acho que de 2020, acho que de 2021 não temos ainda dados, né, como você falou. Não tem. Não, se eu não estou enganado, ficou algo aproximado de 635 mil pessoas, a população total do estado de Roraima. Então, se você está falando que 120, a gente estaria chegando, Felipe, mais ou menos algo em torno de 20%. Não bem exato, porque se a gente fosse falar de 20%,
Daria 127 mil, que é mais ou menos o que você falou. 125, né? Então, Sim, assim, o que a gente percebe, Felipe? Que a gente tem uma população considerável dentro do que é o aglomerado populacional do estado de Roraima, mas muitas vezes essa população, que como o próprio Evandro falou, já estava, não é alguém sim. que veio de fora. Nós não estamos falando de imigrantes, nós não estamos falando de alguém que morava em outro estado e veio para cá, que veio morar aqui. Nós não estamos falando de outro povo que surgiu, não. Nós estamos falando de os nativos, né? Que Isso, acho que o termo correto, né, Evandro? Eu queria até que tu falasse um pouco dentro do contexto histórico e dentro da sociologia, que você é sociólogo. Por que associaram esse nome indígena quando, na verdade, o nome correto seria os nativos? Eu estou falando certo ou errado? Então, primeiro eu queria fazer uma ressalva referente ao quantitativo indígena no Estado. Né? A Secretaria, a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela tem os dados meio que mais um pouco concreto, né? Seria na base de 54 mil indígenas que eles fazem atendimento. Fora os Yanomami, que é outro DC, né? Outro distrito que atende os Yanomami, que vai dar em torno de mais de 20 mil indígenas, né? Mas são dados ainda que precisam ainda ser bem apurados, né? Em relação à questão, essa categoria que o Gabriel traz aqui para a discussão, que é a questão do nativo, e daqui a pouco chega o silvícola e tal, tudo, né? São categorias que são utilizadas na época da colonização, né? E também isso permeou até na ditadura, né? Onde foi criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que antes era SPI, que é Serviço de Proteção ao Índio, né? Até o próprio índio também está associado a isso, né? Ou seja, eles criaram essas categorias de forma meio que para inferiorizar um povo que já estava aqui morando há muitos anos, né? Muitos anos, né? Isso faz parte da nossa ancestralidade, da nossa vivência, né? Porque só trazendo aqui para vocês um pouco eu acabei de responder uma pesquisa também, onde estava se discutindo a questão da cultura indígena. E aí é onde a pessoa pegou e mencionou para mim, perguntou quanto é que a gente estava recebendo de recurso para dançar parixara, para artesanatos, né? Poxa, aí eu disse, olha, o trabalho que a gente faz é um trabalho extremamente voluntário. A gente não tem apoio de ninguém, nem do próprio governo, nem da prefeitura, né? Até esse momento. Felipe, eu acho que era bom a gente frisar isso aqui, Felipe, porque, olha só, o Evandro já colocou que é um povo que é originário do Brasil. Falou assim, Sim. Então, ele falou que nessa época, principalmente da colonização, quiseram deslegitimizar, né, porque é um povo legítimo brasileiro. Se existe um povo que pode ser chamado da essência do Brasil, são os povos indígenas. Os povos originários. São os povos originários do Brasil. Aí o que acontece? Os caras fazem a cultura, que deveria ser valorizada, que inclusive, salvo engano, Paulo, está na Constituição, no artigo 215, que diz o quê? Que a Federação do Brasil, ou os estados, os municípios e o governo federal como um todo, ele tem o dever, a obrigação de fomentar a cultura indígena e a cultura afropopular. Ou seja, o que acontece? Nós temos um dispositivo legal dentro da lei e ele acaba de relatar o seguinte, que a arte, a cultura que eles fazem, não tem nenhum recurso, Felipe. E a gente está, né, nessa briga junto com o Evandro, né? Estamos batendo cabeça em relações, as pessoas talvez não possam saber, mas estão sabendo agora, que é exatamente, nós somos do estado de Roraima, onde ele deu o dado de 46% de comunidades indígenas, reservas indígenas, que a maioria do indígena, o Evandro pode me corrigir se eu estiver errado, ele deseja plantar, cultivar e também extrair o minério da sua terra. Ele não quer que ninguém vá lá fazer isso. Então, às vezes, as pessoas estão, fora a pecuária e a apicultura, né, também, trabalhando com peixe, e às vezes as pessoas que estão de fora, em outros lugares do Brasil, não entendem a realidade de Roraima. Até que um indígena
Ele não precisou vir fantasiado, ele não precisou vir com a sua roupa, e a gente sabe que ele é indígena e luta pela causa. E luta pelo povo dele. E aí, às vezes, o que acontece? Você que talvez esteja nos ouvindo aí de algum lugar do Rio Grande do Sul, não sei onde é que você está ouvindo a gente. As pessoas criam um biotipo para afastar a sociedade. Porque, na realidade, nós todos somos iguais. A diferença é que eles estão aqui primeiro. Exatamente. E aí a comunidade, as pessoas, o brasileiro não entende. Aí aparece indígena em briga, que ele vai falar aqui também, da questão de não entrar na sua terra. A gente está tendo até alguns problemas com o pessoal do Iramutã, que é uma comunidade. Como é o nome da comunidade lá que o pessoal está deixando, não pode entrar? Tabatinga. Então são um que vai um caminho para o Iramutã, mas lá dentro. Depois da Água Fria, Tabatinga. Aí então é onde está tendo as plantações, tudo. Lá, como é que é essa comunidade lá? Na verdade, ali foram criadas barreiras, né? Muitas vezes as pessoas não estão sabendo, assim, das informações, às vezes não. Sim. Lá, eles criaram a barreira para cobrir vários ilícitos, né? Bebida alcoólica, enfim, garimpo legal e tudo, né? Então criaram essa barreira para não deixar passar, né? E, olha, não pode entrar bebida alcoólica, aqui não pode entrar isso, não pode, então até mesmo droga. Sim. Né? Então isso é muito nocivo para a comunidade, né? Sabendo que, como você bem mencionou, nós temos que perceber também que indígenas, de forma geral, tem indígenas que estão ali na luta e tem indígena também que está ali, que é a favor do garimpo, que é a favor dessas coisas ilícitas dentro da comunidade. Porque a bebida dentro da comunidade, ela torna-se um vício. Né? E aí, a partir daí, hoje, por exemplo, hoje nas comunidades indígenas, existem vários doentes, várias pessoas com diabetes, pessoas alcoólatras, enfim. Né? Eu sou testemunho disso, né? Meu pai está com mais de um mês que eu perdi meu pai. Né? E meu pai é alcoólatra. Né? Ele bebia desde 12 anos de idade que ele bebia. Então Evandro, a gente está Isso falando muito aqui de impactante. algo que é muito forte, Muito. de algo que é muito sério, viu, Felipe? Sim. Que é a questão da dependência. Muitas vezes as pessoas que não são da comunidade pensam assim, vou levar uma bebida para agradar meus parentes ali e tal. Só que ele não sabe, por exemplo, você acabou de citar o exemplo do seu pai. E é ótimo que você, eu presto aqui meus sentimentos, a homenagem, tá, ao seu pai que já descansou, mas você falou sobre ele que desde os 12 anos, ou seja, muitas vezes o homem branco não respeita as tradições da comunidade e tenta às vezes levar coisas que são nocivas, que vão gerar a longo prazo dificuldades, problemas que vão se tornar críticos. E ele levou o problema, mas depois muitas vezes ele não leva a solução. Exatamente isso, porque hoje, por exemplo, se tem só a bebida, o caxiri, tá tranquilo, né? Mas a partir do momento que entra a bebida, a cachaça, né, a cerveja, que não é do indígena, então isso traz transtornos, né? Transtorno social, até ter questões de polícia. Sim. Né? Que é violência doméstica, agressividade, enfim, uma série de coisas. Então isso é muito prejudicial à comunidade, né? Porque é a bebida do branco, né? É a bebida do branco. Sim. Então, com o caxiri antes, não havia isso antes, né? E aí começa a ter desunião, né? Entre famílias, aí começa a questão da violência doméstica dentro com sua esposa, lá com a família, enfim, uma série de coisas, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vivi isso aí. Né? Eu vi meu pai querendo bater na minha mãe, sabe? Então isso é muito impactante, por causa da bebida alcoólica, né? Entendi. Então, no caso, o pessoal que está fechando para não entrar na comunidade, eles estão fechando para que não entre esse tipo de bebida. Para coibir todos os tipos de ilícitos. Então, essa desavença que teve com a polícia de ir lá 2 vezes, como é que fica isso? Que aconteceu? Eu acho que é até interessante, Felipe, a mídia, ela coloca o lado dela. Sim. E muitas vezes viraliza, Evandro,
os vídeos que as pessoas gravam, Uhum. e aí se torna uma narrativa, às vezes, do homem branco. E eu queria te pedir, como um representante dos povos indígenas aqui, e mais uma vez te agradeço pela tua presença, e eu queria que você que está no seu lugar de fala, porque nós não podemos falar pelos povos indígenas de algo que quem viveu foi o índio. Então você que é um indígena, eu queria que você falasse o lado da história dos índios, sobre esses conflitos em Oramutã. Pois é, os conflitos eles existem já há muito tempo, né? Historicamente, né? Isso aí. Um grande líder, um grande Tuxaua da região Raposa do Sal, Serra do Sal, ele começou a lutar isso há muito tempo, na década de 70, contra, contra garimpo legal, contra bebidas alcoólicas na comunidade, né? E aí isso foi surgindo para chegar no que chegou hoje. É uma luta muito grande, porque nas regiões, nas, nas grandes regiões, nas comunidades, existem as reuniões comunitárias. Nas reuniões comunitárias são os acordos que são ali colocados, né, são discutidas as demandas, as dificuldades, as perspectivas de desenvolvimento para a comunidade, né? E aí uma das questões hoje que discute é a questão da segurança da comunidade, a segurança jurídica da terra, a segurança do parente lá, para não se envolver com coisa ilícita. Mas ali ficou claro, né, uma coisa bem pontual, como colocaram ali Tabatinga, ali na região da Água Fria, Água né? fria. Água Fria, a gente percebe que assim, são dois grupos de indígenas, né? Um grupo pertence ao Conselho Indígena de Roraima e outro grupo tá ali, tem outra parte que É o CIR, no caso. o CI, e tem outra parte que é da SODIU, né? Que é Sociedade dos Indígenas e tudo. Então, sempre tem esses conflitos, tem esses questionamentos, né, em relação a isso. Uns aceitam, outros são contra, e fica nesses conflitos, nesses embates. É Né? justamente o que eu ia te perguntar. Tem esse conflito aí, justamente com relação a essas, não só as etnias, mas com as organizações que estão à frente da. Sim, Paulo, sim, existe sim. Né? Eu acabei de vir de uma reunião e onde eu estava pontuando essa situação entre as organizações. Porque dentro das organizações existem as vaidades também. Né? E aí isso precisa ser quebrado. São paradigmas que precisam ser quebrados. Né? E aí, porque é uma organização posta para um lado e outra posta para o outro. Ou seja, mas nós somos Macuxi, nós somos Sim, é um povo só, Wapichana, sim. né? Nós somos povos indígenas. Então a gente tem que demonstrar o quê? Demonstrar união, né? União, unidade, na verdade, né? Isso que seria a palavra certa, né? Mas enfim, existe isso sim, né? Porque a organização está mais aliada a um determinado grupo político e outro, enfim, tem uma série de coisas ali. Existem relatos que, tipo assim, doenças, essas coisas que entraram dentro da comunidade não tinha. Né? Isso começou a surgir depois que o branco começou a invadir a terra do indígena. Né? Então o que acontece? É um lugar nosso, né? Um lugar de vocês. Né? E hoje, por conta dessa invasão, existe toda essa problemática. Né? E agora o próprio índio está numa briga tremenda, porque uma parte dos povos indígenas é a favor de algo e outras são contra. Né? Aí gera todo esse conflito. Exatamente isso, porque não se chega a um consenso, né? E mais uma vez eu quero reafirmar, ressaltar que é necessário que eu acredito que tem outros ouvintes, outros parentes ouvindo, outras organizações ouvindo, né? E vão ter acesso a essa entrevista, esse bate-papo aqui conosco. Mas é interessante que a gente precisa quebrar isso. A gente precisa estar em união, na unidade. Porque se você é Macuxi ou Wapichana, então nós fazemos parte do contexto só. Né? A gente não pode, de maneira alguma, tá segregando. Né? Agora tem que respeitar o espaço de cada um. Né? O espaço do outro. Né? Ou seja, colocar a barreira para coibir várias ilicitudes que estavam entrando dentro da comunidade. Né? Mas já existe outro grupo que não é a favor disso. Acho que tem que ser aberto, tem que ultrapassar. Né? Mas Poder ultrapassar pode, mas com coisa ilícita não pode. Entendi. Mas tu acredita que tem algum benefício? Alguém está beneficiando uma parte dos indígenas para que eles fiquem contra? Não seria benefício, mas seria, de repente, a gente podia estar
De repente um grupo de indígenas está ligado a um determinado grupo político e tal, né? Tem toda uma situação meio um pouco delicada O nesse branco sentido. sempre por trás na realidade, inflamando, né, o povo, Influenciando, influenciando. E aí, É o que a gente está comentando, a questão do branco estar influenciando dentro da comunidade, gerando esse conflito. e eles não têm o poder de decidir entre eles sem influência externa. Aí vem um monte de branco aí, com todo respeito à minha linha, né, a minha linhagem, sem futuro, que não entende o que está acontecendo, né, como é que é a realidade nossa aqui no estado de Roraima, e aí vê, não, eles estão brigando entre si, não estão brigando entre si, não. Tem gente por trás influenciando eles para brigar, comprando, dando coisa que não é para dar, tá? Porque a gente vê muita coisa aqui, e aí o pessoal, ou talvez o Evandro não possa nem falar, mas eu posso dizer, muita gente aqui influenciando o índio. E aí se esquecendo da origem, se esquecendo que realmente da onde eles viviam, como eles viviam, e o que o Evandro está falando é certo. Não chegar no consenso, é possível até ter uma guerra entre eles. Com certeza. E eu acho assim, Felipe, que tem uma reflexão que a gente tem que fazer, e eu acho que o Evandro tinha que dar o parecer dele sobre isso. O que que é? Vamos lá. Muitas vezes o homem branco se posiciona, e por que que a gente está usando esse termo homem branco? Eu, por exemplo, eu não posso nem me considerar homem branco, porque pela cor da minha pele você já nota que eu não posso ser chamado de caucasiano. Por quê? Primeiro, eu sou bisneto com muito orgulho de uma índia Makuxi, que pertencia à etnia Makuxi, que o Evandro já falou que é a maior comunidade, etnia dentro do estado de Roraima. Mas eu também sou descendente de um baiano, ou seja, eu tenho tanto sangue indígena quanto sangue afro. Mas muitas vezes nós que não estamos inseridos dentro da comunidade, nós queremos ditar as regras que é dentro da casa dos povos indígenas. Sabe como seria isso aí, Felipe? Se fosse para nós, era como se o povo indígena saísse da sua comunidade, chegasse dentro da tua casa e dissesse, olha, eu quero que você faça assim, 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 porque a minha vontade é que você seja desse jeito. Você ia gostar que saísse alguém do lugar dele, viesse na tua casa e tentasse te ensinar como viver lá? Não, com certeza que quem manda aqui é minha mulher, né? Então ela fica muito chateada. Mas quando a gente se fala sobre isso, o Paulo também tem a descendência indígena, só que é do pessoal do Japão, são os indígenas japoneses lutadores de sumô. E a gente fala sobre isso, a gente fica imaginando que isso, como que isso é difícil. Desculpa, Ana, quem gosta de brincar mesmo. Mas Não, a gente vê que como isso é complicado no meio de vocês, e como você falou, tu veio de uma reunião que o pessoal não quer dizer, mas acabam que estão sendo influenciados por fora, né? Exatamente, porque hoje, atualmente, né, como eu falei, isso tudo perpassa, né, pela historicidade do povo indígena, da luta, né, e hoje eu estava até refletindo com aquele grupo ali de discussão, né, que há muito tempo, né, muitos anos, desde a década de 40, 70, que o povo indígena vem lutando, resistindo, né, mas isso eu falo assim, bem aqui agora, né, mas são mais de 521 anos lutando, É verdade. resistindo, existindo pela sua terra, pelo seu direito. A gente não quer tomar vaga de ninguém, né? Porque o nosso direito está constituído, está dentro da Constituição Federal, né? Então, a gente não quer, tipo, bonança, não, a gente quer garantir os nossos direitos como povo indígena, sabe? Então, é isso que muitas das vezes, para você ter uma ideia, em Roraima, aqui está o Brasil, né? Aqui tem paulista, tem cearense, tem pessoal de todas as regiões, de todos os estados. Sim. Né? Mas muitas das vezes, que nem no início o Gabriel até colocou aqui, muitas das vezes a cultura indígena, o povo indígena, ele não é valorizado, né? Ele não é visto. Ele é visto, mas não é valorizado, né? Como eu estava falando na entrevista anteriormente, lá, com uma colega, a política pública não chega até o parixá, não chega até os artesanatos, os artesãos. Né? Ela não chega lá. Né? Isso é uma dívida social que o próprio Estado brasileiro tem com os povos indígenas. De toda a trajetória que a gente vem passando até chegar hoje. É verdade. Né? E hoje, a gente não pode ter esse olhar de colonizador. Aqui que está falando é o Evandro, o Apixana, formado em ciências sociais com habilitação em sociologia,
E muitos outros tem por aí. Tem professores, tem doutores, tem advogados, enfim. Tem prefeitos, tem deputados, tem uma deputada federal, Joane Wapichana, né, que é uma grande referência nacional e internacional pela luta pelos direitos dos povos indígenas, né, não só no Brasil, mas também a nível internacional, e é daqui de Roraima, né, formada pela Universidade Federal de Roraima, né, advogada. Né, então é uma grande referência que nós temos, que traz isso, que nos empodera a nossa luta. Hein, Felipe, eu queria só ressaltar, porque para quem está em casa, às vezes precisa ser um pouco didático, sabe, Evandro? Inclusive porque a gente tem pessoas que nos escutam pelo Spotify. Para você que nos escuta, ou você que nos está nos assistindo aqui pelo YouTube, o artigo 215 da nossa Constituição, ele diz o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E aí, de repente, você começa a ver a gente falando sobre a questão da cultura indígena. Nós vamos para o parágrafo 1º, onde diz assim: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões e a democratização do acesso aos bens de cultura. Ou seja, se a gente focar aqui nessa parte da democratização do acesso aos bens de cultura, se a gente for resumir isso aí, Felipe, nós estamos falando o seguinte: a lei determina dentro da Constituição Federal que uma parte do orçamento será aplicado em cultura. E essa cultura compreende a cultura indígena, a cultura popular, a cultura afro-brasileira, cultura gospel, a cultura do hip hop, o audiovisual, artes cênicas, música, mas muitas vezes, os gestores, o poder público, ele esquece. E o que é mais triste, eu quero deixar isso aqui registrado para você que nos assiste, você que nos ouve pelo Spotify. Pasmem os senhores e as senhoras. Nós estamos num estado que 46%, segundo o nosso amigo Evandro, indígena da etnia Wapichana, nos relatou. Nós não temos no nosso Conselho Estadual de Cultura nem sequer uma cadeira que represente a cultura indígena. E eu queria, Evandro, que você falasse um pouco mais qual é o sentimento de você que sabe que nós estamos no estado que representa demograficamente e também em população os povos indígenas, e você olhar para o Conselho Estadual de Cultura do teu estado e não ter uma cadeira para a cultura indígena. É um absurdo, né? É uma situação muito gritante. A gente tem um Conselho Estadual de Cultura, né, e não tem uma cadeira específica para a cultura indígena. Né? Ou seja, hoje no Conselho tem a cadeira lá da cultura popular e cultura indígena ao mesmo tempo. Ou seja, nós não somos cultura popular, nós somos cultura indígena. Então, e nós temos eu mais uma vez reafirmo em relação à entrevista que está na minha cabeça aqui, onde a menina pegou e perguntou: desde quando que vocês fazem cultura indígena? Desde quando? Sabe? Caramba. É uma pesquisa, né? Ela disse: olha, a gente não tem. Deu até vontade disso aí. Mas é verdade, porque a cultura indígena ela é ancestral, ela é milenar. Entendeu? Ela faz parte da nossa ancestralidade. Né? E aí, a gente não. É tipo que nem o músico, ele não nasce músico, ele torna-se músico. Ele não nasce capoeirista, ele torna-se capoeirista.
E nós, cultura, já nascemos. Nasce indígena, verdade. Nós somos originários, nós somos do povo originário, sabe? Se for Então, remontar a civilização, começa pelos povos nativos, povos os originários. povos originários, né? Até essa palavra, essa categoria eu queria reafirmar quando ele colocou nativo, isso é uma categoria que é utilizado como um olhar do colonizador, inferiorizando o nativo. A gente começa, Qual é seria nativo, o termo correto? o servículo. O correto mesmo seria povos indígenas, povos originários, né? Que isso essas categorias são muito utilizadas no meio acadêmico e também aqui na América Latina. São os povos originários. Né? Até a questão de índio e indígena também é um olhar de colonizador. É um termo que surgiu, dizem que surgiu porque quando Cabral estava no início da viagem, estava indo em busca caminho das Índias. E aí, por ver aquela civilização, chamou aquele povo de indígena. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Nesse foco, historicamente, que vem essas categorias, termo, né? Essas categorias são utilizadas, né, muitas das vezes. E quando a gente começa a ter acesso às informações, à leitura e tudo, a gente vai começar a desconstruir isso aí. Né? E isso é muito ruim, às vezes, né? A gente utilizando esses termos, né? E o termo certo, correto, seria os povos indígenas, povos originários. Ótimo. Voltando um pouquinho ao que tu estava falando agora há pouco com relação aos indígenas estarem sendo assim motivados pelos brancos para tomar algumas atitudes. Na década de 50, 60 ou 70, não tinha os indígenas como você é hoje, um indígena formado, um sociólogo, né? Assim como também a Joênia, que é advogada, né? Sim, sim. Então, não tinha. Então, tipo assim, antigamente era até mais fácil manipular um indígena. Por quê? Porque ele não tinha formação, não tinha conhecimento de causa ou de alguma outra coisa para tentar se defender. Hoje não. Hoje nós temos indígenas formados, pessoas que podem brigar realmente pelos seus direitos. Exatamente, lutar pelo seu espaço, né? Porque nós estamos aqui em Boa Vista, aqui era uma aldeia indígena Wapixana. E muita gente não sabe disso. Aqui no município de Boa Vista. Eu não Aqui sabia. mesmo na cidade de Boa Vista. Eu não sabia. Entendeu? Aí, no caso, foram tirados daqui? Tiraram eles daqui? E veio o povo Macuxi daqui, tomaram aqui o espaço e os Wapixianos foram se afastando. Por isso que hoje tem os Wapixianos na Serra da Lua e na fronteira com a Goiânia. Entendeu? Entendi. Agora, uma dúvida que eu tenho, assim, quando o Brasil foi descoberto, qual era a etnia indígena que estava aqui? Sabe dizer? Os povos indígenas no Brasil são muitos povos indígenas, né? São várias línguas, são para mais de 285 línguas, né? Até umas vezes eu até questiono isso, né? Quando a gente se fala de Brasil e a gente fala nação, né? Nação brasileira. Nós não somos nação brasileira. Qual o significado de nação? Qual é assim, nação é uma tradição só, uma língua só, um costume só. Isso é a definição de nação. E nós não somos nação. Então imagine só que 285 línguas indígenas. Então, os livros de história ensinam errado as pessoas. Totalmente errada. Totalmente errada. O termo correto é povo brasileiro, seria? Como seria o termo correto? O povo brasileiro, né? O povo brasileiro, a formação do povo brasileiro é do povo indígena, negro, né? E o português, né? O europeu. Então não seria nação brasileira, seria povo brasileiro, seria o termo correto, assim? Podemos considerar. Sim. Evandro, eu queria te perguntar, foi interessante a pergunta do Paulo, falando sobre a questão do conhecimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho qual é hoje a visão do indígena sobre a questão do garimpo, porque a gente sabe que já tivemos vários eventos históricos aqui relacionados ao garimpo, principalmente dentro das comunidades indígenas, e a gente sabe que muitas reservas de minério, de nióbio, ouro, diamante, cassiterita e tantas outras coisas ficam inclusive próximas das comunidades indígenas, muitas vezes até de reservas que foram feitas, como é o caso acho que dos povos Yanomamis, que tem uma reserva muito grande.
Eu queria que tu falasse para nós e para o nosso público que nos assiste e nos escuta pelo Spotify, qual é a visão dos povos indígenas sobre a questão do garimpo ou sobre a questão do minério nas terras de vocês? Pronto. Bom, tema bem complexo, né? Falar de garimpo, né? Falar de minério em terras indígenas, né? Enfim. Primeiro a gente percebe que nós estamos na Amazônia, né? Então a nossa Amazônia é rica, Sim. né? Ela é extremamente rica, né? Uma grande diversidade, né? Nós aqui estamos em cima do minério, nós estamos em cima do ouro, do nióbio. Isso que o próprio Gabriel traz aqui, isso são pesquisas, são dados que já são concretos, né? Então, Sim. quando se trata de Amazônia e Roraima está dentro desse contexto, então e quando fala em Roraima, a gente está falando da terra Yanomami, está falando da Raposa Serra do Sol e demais outras terras indígenas, onde que está situado um dos As comunidades, né? as comunidades onde está situado os minérios, né? Então isso está lá na CPRM, enfim, nos Ministérios das Minas e Energias, tem todas essas pesquisas, né, e tudo, e já tem toda a identificação, né? O grande impactante, por isso que teve essa luta pela terra, para garantir, né, o que está na Constituição, né? Porque é o dever do Estado proteger as terras indígenas, né, tradicionalmente indígenas. É o dever do Estado. Então, o Estado tem por o dever garantido constitucionalmente de proteger as terras indígenas, né? Foi por isso que tem essa luta da demarcação, homologação, enfim, né, até chegar aqui. Aí onde foi a demarcação, a homologação da área Yanomami, que foi em 91, que também vem de uma grande luta para proteger ali a área. E hoje a gente tem um sentimento de tristeza, né? Em pleno século aí a gente vê criança morrendo por desnutrida com malária, né? Coisa que não era para ter acontecido. Então a gente está vendo uma grande ausência, não só ausência, mas também a omissão do Estado brasileiro em proteger, porque isso aqui não está garantido na Constituição. Então esse é o dever do Estado. Ou seja, Evandro, então tu está falando para nós e para o nosso público que nós temos aí um lastro de 500 anos do descobrimento, mais de 500 anos Mais de de 500, descobrimento, mas dentro da 521. nossa Constituição, que é de 1988, 88. nós temos um termo, um compromisso, um pacto, né, que foi, a gente chama de pacto, que foi feito entre o Estado brasileiro de cuidar dos nossos povos originários, porém, na prática, já deve fazer o quê? 5 décadas ou mais que os nossos povos indígenas estão abandonados, como que fosse apenas fazer ali a reserva e largar de mão. E aí o que acontece? Muitas vezes acontece, vamos colocar assim, a implantação em massa de várias ONGs que, na verdade, acabam achando a brecha que o Estado deixa, né? Porque se o Estado tivesse ali próximo, suprindo a demanda dos povos indígenas, as ONGs não teriam espaço. Mas por ter essa lacuna, as ONGs de vários países vêm, se aproveitam e acabam tirando, vamos dizer assim, vantagem daquela localização indígena. Você concorda com isso? A questão que não seria se concorda ou não concorda. É porque, assim, as ONGs, né, que a gente fala muito em ONG, às vezes ninguém sabe o que é ONG, né? A Organização das Não Não governamental. Governamentais, né, ONG, né? Não lembro agora, me falha a memória, mas foi feito tempos atrás, anos atrás, eles fizeram uma CPI das ONG, né, na qual o senador Mozarildo Cavalcante, na época senador, foi o presidente dessa CPI para investigar todas as ONGs dentro da Amazônia. E nesse período, né, nesse período não foi encontrado nenhuma irregularidade. Não se comprovou nenhuma irregularidade, né? E a gente batia muito, né, o público, o povo, A mídia. a mídia, enfim, porque a mídia ela faz a opinião. Ela manipula Sim, a informação, né? Ela né? tem opinião forte, né? Tem uma opinião muito forte sobre as ONGs, né? Então, assim, se hoje existem as ONGs, por quê? A ausência do Estado.
A lacuna deixada pelo Estado. pelo próprio Estado. Porque o que uma ONG faz é o dever do Estado tá fazendo aquilo lá, né? E aí começam as organizações não governamentais, não só em Roraima, mas em toda a Amazônia tem as ONG, né? As organizações não governamentais, Isso. que trabalham com várias linhas, né? Educação, saúde. Hoje, por exemplo, tem a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, tem várias fundações, né? Até Parcerias, né? parcerias, até Convênios. convênios, né? Que chamamos conveniadas, né? Com fundações São Vicente de Paula, tem outras fundações no MEVA, tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica também lá, que ele prestam serviço, né? Terceirizado para a saúde indígena. Eu queria te perguntar, você falou sobre esse ponto agora, sobre a questão das ONGs e a questão até mesmo das igrejas, né, dentro das A comunidades. influência, né? Eu queria te perguntar o seguinte, hoje, para as comunidades, quando a comunidade vê, por exemplo, uma igreja evangélica que se aproxima e às vezes leva subsídios, por exemplo, às vezes remédios, alimentação, que como mesmo você disse, o Estado muitas vezes falha nisso. Hoje nós vemos que tem uma ausência muito grande de políticas públicas voltado ao nosso povo indígena. E muitas vezes são as igrejas ou são, vamos dizer assim, missionários que vão para essas comunidades e eles levam a demanda que o povo indígena tem. E aí aquela comunidade, seja ela evangélica, às vezes até mesmo católica, se une para socorrer os povos indígenas que, como você mesmo falou, ficam à deriva, ficam colocados à margem da sociedade, sendo que existe um pacto pela federação de cuidar, mas o Estado não cuida e muitas vezes quem precisa fazer esse papel é a igreja, que muitas vezes é pregada para alguns como maléfica aos povos indígenas. Mas na tua visão de um representante, de um índio, de alguém legítimo, nós não estamos falando com alguém que ouviu falar, nós estamos falando com alguém que tem realmente, como dizem, um lugar de fala. Na sua visão de indígena, a igreja é maléfica para os povos indígenas? A igreja, de forma geral, sendo evangélica ou católica, enfim, a gente não pode dizer que é maléfica, né? Porque, assim, o que traz é as influências, né? As influências então, imagine só, você chegar lá na aldeia, lá na comunidade, lá na maloca, você chega lá, tu vê o pajé rezando, orando lá e tal, tudo, fazendo todo, né, o trabalho de pajilância, o trabalho de cura daquela determinada doença. Né? E você dizer que aquele é do mal, que aquele ali é isso, aquilo outro, entendeu? Uhum. Então, assim, isso precisa ser respeitado e valorizado, Com porque certeza. ali é cultura, Sim, sim, é cultural. entendeu? Isso é cultural. Né? Então, assim, de maneira alguma eu posso chegar... Imagina só, um pastor chegar e dizer, olha, isso aqui é do Satanás, isso aqui... Não é assim. Né? Aquele é a cultura dele, é a religiosidade que ele está exercendo ali. Né? Isso precisa ser respeitado e valorizado, entendeu? Então, às vezes, tem esses, como é que se diz? Esses choques Esse culturais. choque cultural, né? Então, isso, eu vejo, assim, de forma geral, não só a igreja evangélica como católica, assim, o trabalho que vem fazendo é interessante. Trabalho social, trabalho espiritual é muito bom. Eu vejo que de forma positiva. Mas muitas das vezes não é legal também, porque aí vai impactar. Tem que respeitar, então, no caso, a questão cultural, que é o cerne, muitas vezes, do próprio povo indígena. É aquilo que está dentro da sua essência. E aí eu queria te perguntar, Evandro, como é que o indígena vê a questão de se relacionar, do relacionamento do indígena com Deus? Como que ele olha a Deus? Como que ele passa, por exemplo, você disse que cresceu na aldeia. Então, como é que o indígena ele passa para o seu filho, passa ali a mãe ou sei lá os irmãos ali dentro da comunidade? Como que o parente chega para o outro e fala sobre Deus? Como é a forma de vocês se relacionar com Deus? É,
falar de Deus, de um ser supremo, de um ser espiritual, né, para o ancestral, né, o que era Deus para ele? Né? É o sol, é a lua, é a noite, é a terra mãe, comida, traz comida. Como é chamado em Wapixana a terra? Eu não sei Mãe, como é chamado mãe? não sei. Assim, eu falo, assim, eu entendo o Wapixana, Ah, sim. não faço é falar. Mas assim, não estou lembrado agora. E o indígena ele tem essa relação de pertencimento, né, né, porque a terra é que traz todo o fruto para ele. Então a terra ela tem um significado além de ser mãe, além de trazer bons frutos, mas um significado que perpassa pela religiosidade dos povos indígenas, porque isso está na cultura, está aqui dentro do sangue, está nas raízes, né? Então isso é muito forte, isso é muito impactante, né? E isso é a visão dos povos indígenas, do que a gente está discutindo aqui, né? Coisa que o branco não tem essa visão, né? O branco ele vai chegar na terra, ele quer queimar, ele quer derrubar, como estão fazendo com a Amazônia. A Amazônia está gritando, lá na terra Yanomami está gritando, a terra está chorando, né? O povo está morrendo. Não, e os indígenas também, né? Você vê cada foto, né? Quando acontece uma queimada, né? Ou a pessoa faz um desmatamento. As comunidades sofrem, né? As comunidades sofrem. E você vê os índios que choram, inclusive. Por quê? Porque eles têm justamente a terra como um deus. Uma ligação muito forte, muito né? forte, né? É o pertencimento, né? Que isso é muito forte. Até um termo que a gente é utilizado muito na antropologia, né? A terra para ele é tudo, é sagrado. Pronto, é a palavra certa. A terra é sagrada, né? A mata é sagrada, o rio é sagrado, o sol, sabe? São sagrado para ele. Todos têm uma importância, né, mano? Exatamente. Só que isso já como eu citei anteriormente, na década de 40 para cá, quando houve a chegada da Igreja Católica, que antes eram os beneditinos, que coordenava tudo isso aqui, que fazia a catequização e tal, tudo, né, ele deixava o indígena do jeito que estava, né? E com a chegada da Igreja Católica, com os missionários consolados e tal, tudo isso aqui é historicamente, isso aqui não eu estou falando besteira, né? Isso aqui já tem livro que já foi lançado, tem várias publicações, né, em cima disso, né? Inclusive até o professor Jaci, se ele estiver ouvindo, o professor Jaci Guilherme, que é doutor em história, né? Ele que escreveu o livro Missionários, né? Isso impactou muito, que é onde chegou a dizer, olha, você tem que vestir roupa, você tem que fazer isso, você tem que, sabe? Então, a igreja ela tem ela é muito impactante. Isso foi uma imposição da igreja. Às vezes foi um pouco intransigente. Sim. Seria talvez Não, essa. imposição mesmo, imposição. De Tu tem que impor, vestir de roupa. forçar, né? De forçar. Exatamente, você tem que vestir roupa, você tem que fazer isso, você tem que, sabe? Gente, mas é uma questão cultural. Como é que pode, do nada, né? A igreja chega, lógico, com a intenção de ajudar, né, o Evandro? Eu acredito que muitas igrejas vão com a intenção de levar um mantimento, até mesmo questão de saúde, né? Mas você intervir na parte cultural, não posso chegar lá e falar assim, olha, a minha religião é a que tem que ser seguida. Eu não posso fazer isso, porque o índio ele tem a religião dele. Eu acho que isso até remonta um pouco até do período de colonização, né? Porque foi algo que foi impositivo. A catequização. Você não tinha escolha, você tinha que fazer, ou você era subjugado, você era maltratado, você era castigado, ou era até mesmo morto. Acho que quantas e quantas vezes as comunidades sofreram homicídios por parte de seus colonizadores, e isso às vezes gera até meio que um sentimento, vamos dizer assim, entre aspas, que a cultura foi meio que desrespeitada, e isso se manteve de lá do passado e às vezes até hoje. Porque o homem branco ele não respeita a cultura no passado e até hoje não quer respeitar. Sim. Uma coisa muito bem clara assim, para o nosso debate aqui, bem interessante, viu, Felipe?
quando você percebe e dizer que o índio é preguiçoso. Ele é preguiçoso, o índio é preguiçoso. Passa maluco que tá dormindo, sei lá. O índio é preguiçoso. É um negócio bem pejorativo, mas ele impacta no sentimento do... Por exemplo, cara, como o índio é preguiçoso? Qual é o fundamento que tu tem para dizer isso? Né? Porque, olha só, o indígena, qual a vida do povo indígena? Ele não tem horário, né? Ele não segue horário, ele não tem, ele não cumpre expediente, vamos dizer assim, ele não cumpre expediente, ele não, sabe? Ele é a vida dele. Ele vai caçar, vai pescar, vai, sabe? Vamos dizer assim, um pouco tempos atrás, né? E hoje não. O que é hoje bem prático hoje? Hoje os povos indígenas estão estudando. Hoje mesmo saiu um concurso público para professores indígenas. Concurso público para professores indígenas, historicamente, sabe? Aí vocês podem dizer, poxa, mano, que bom. Não, isso é resultado de uma luta dos povos indígenas, da organização dos professores indígenas de Roraima. Né? Se a professora Edith estiver me ouvindo aqui, vai um salve aqui para ela. Foi muita luta. Uma conquista, né? Uma conquista. Porque tudo hoje que nós temos foi conquista. Não foi nada dado de graça. Isso está garantido na nossa Constituição, como bem afirmou o Gabriel. Está garantido na Constituição, está garantido aí no texto constitucional. Né? Então, o Estado tem uma omissão nas políticas públicas, né? Nas políticas culturais. Né? Mas isso, nós estamos aqui, estamos aqui. Queremos ter acesso às políticas públicas, queremos ter acesso a recursos. Como um povo invisível, né? Não seria invisível, porque está aqui. O Estado, às vezes, está lá, às vezes faz apresentação na secretaria tal, nos eventos, mas quando vai se tratar de recurso... É excluído. Direcionado para a cultura indígena, não. Vai ter ali, quadrilha, sei lá, outras, sabe? Tá vendo? É complicado, né? E sempre foi assim, né, Vânia? Imagina, a Constituição, em 1988, rege aquilo que você acabou de mencionar. Se realmente fosse colocado ao pé da letra de 1988 para cá, com certeza, antes disso, você já tinha conseguido muitos benefícios, tinha conquistado muita coisa. Você vê, de 88 para cá, agora 2021, você me fala que, graças a Deus, né, conseguiram aprovar um concurso para professores indígenas. Com muita luta. Pois é. Paulo, mas antigamente não tinha os professores formados, realmente. Mas se você começasse de 89 em diante a formar e capacitar... E lá dizia que era responsabilidade de formar para que atuasse dentro do segmento específico. Ou seja, é dever do Estado ele garantir a formação de pessoas capacitadas para um determinado segmento. Se não existiu antes, foi falha de quem? Foi falha do nosso Estado. Do nosso Estado. E em Estado 92 já deveria ter professores formados. Do Estado brasileiro. Para tu ter uma ideia, em 2001, a gente conquistou o primeiro instituto em Siquirã, Instituto Superior Indígena em Siquirã, aqui na Universidade Federal de Roraima. Mas é resultado de lutas, reuniões de Tuxaua, reunião das lideranças, reunião dos professores, né? Ou seja, 20 anos depois, Felipe, 20 anos depois que foi promulgada, que foi homologada a nossa Constituição, depois de 20 anos, em 2008, que vocês foram conseguir... 2001. 2001? Foi, 2001. Que foram conseguir instituir o ensino superior indígena. Então veja, Felipe, que é muito impactante, talvez para quem está nos ouvindo e que está vendo o Evandro relatar uma coisa que não é nada que ele inventou da cabeça dele. Nós estamos falando aqui de história, nós estamos falando de fatos. Então os povos indígenas historicamente são desrespeitados. E também o seguinte, a maioria das leis que foram feitas por homens brancos, que não conhecem a classe, não conhecem a dor, e é por isso que eles estão agora, né? Tem já deputados, vereadores indígenas, Prefeito, né? prefeitos, que eu espero que não se venda, não se corrompa, porque a ideia é continuar mantendo a etnia, continuar mantendo a cultura, e não se perca. A gente tem um trabalho no Truaru, nas cabeceiras, que a gente até parou de fazer por causa da pandemia, tudo que aconteceu,
E uma das coisas que eu ficava impressionado era com GPS indígena. Todo índio tem um GPS. Não sei se o Evandro sabe disso, mas vai saber agora. A gente fazia as reuniões, aí dá o horário, 7h30, começa a aparecer, rapaz, de criança de 6, de 7 anos, no escuro, saindo do meio do mato para as reuniões. Que Aí isso. depois eu ia deixar eles em casa no carro e eu cansei de me perder naquele Truaru. Meu amigo, eu não sei como eles andavam no meio do mato, no escuro, e eu perguntava, rapaz, como é que vocês andam no escuro? Não, a gente sabe onde é que é aqui. Mas tem algum cálculo, tem alguma forma que vocês fazem para andar no escuro? Que não tem, mano, é impressionante. Tu com GPS se perdia. Né? Eu com GPS marcava o local, me perdia, e os menininhos de 6, 7 anos apareciam. Ele tomava cada susto, cara. Tava aqui esperando, lendo alguma coisa, começava a aparecer os meninos. Zum, zum. Rapaz, esse menino vem não. Depois eu saía, GPS indígena. Porque depois eu ia deixar eles e ficava assim impressionado. Tem alguma coisa que as crianças aprendem a caminhar no meio ali, conhecer tudo ali? Tem alguma forma, alguma aula que elas têm? Porque é impressionante isso. Ali já nasceu ali. É a cultura, né? O caminho das malocas. São mateiros de natureza. Mano, né? De natureza. Eu vou te falar, cara. Falando um negócio... até, foi interessante tu falar, Felipe, sobre a questão do GPS. Eu queria te perguntar, Evandro, sobre a questão da tecnologia a favor dos povos indígenas, Sim. porque nós vivemos, o Felipe até falou sobre essa questão da pandemia, e dentro da pandemia a gente viveu momentos muito difíceis para a população mundial, e não foi diferente para os povos indígenas. Eu queria te perguntar, o que a tecnologia trouxe de bom, ou tipo assim, que ajudou, que foi favorável aos povos indígenas? Muito bem a pergunta, né? Mas antes de eu responder essa pergunta, eu queria só reafirmar, além do que está garantido constitucional também, viu, Paulo? Eu queria reafirmar uma situação. Com a Constituição ela foi promulgada 5 de outubro de 88. Então, dali de 88, o Estado brasileiro tinha 5 anos para demarcar e homologar todas as terras indígenas. 5 anos. O Brasil todo. O Brasil inteiro. Então era para ter sido no máximo até 93. 90, Sabe? É, 93. É 93. Entendeu? Então, tinha 5 anos. Até hoje, ainda tem terras para ser demarcada, ser homologada. Mais uma vez, né, mano? Dá Entendeu? para ver o Estado... Para tu ver só a ausência, a omissão do Estado brasileiro, de forma geral que eu falo, né? O cuidado com os povos indígenas, né? O desrespeito, né, com os povos indígenas, viu, Gabriel? Então, isso é gritante, isso é impactante. Em relação à tecnologia, ela é primordial. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje, lá na fronteira com a Guiana e com a Venezuela, tem comunidades indígenas ali, eles estão aqui no Facebook, tem um Wi-Fi. Eles conseguem estudar, fazer o curso de pedagogia, o curso de matemática, o curso de física, enfim, né? Professores tendo acesso à tecnologia, os alunos já estudando aqui, para ver só a tecnologia chegando nas pontas. Ruim, mas chegou, está chegando, né? E isso é muito importante para o contexto atual. Imagine só, eu queria relatar uma história aqui para vocês. Fica à vontade. Solta a língua. Eu trabalhei no Instituto Ministério da Pesca, eu fui gestor, e trabalhei na superintendência do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu fui para as capacitações sempre foi em Brasília. E eu cheguei em Brasília, eu tinha o telefone pessoal, né, e o institucional, né? Eu cheguei em Brasília, na Zona Sul, fui para o IFAM, né, para o Instituto. Aí em Brasília tem que andar um pouco meio, né? Paletó, gravata, aquele negócio todo, né? Sim, tem dentro da formalidade, né? E eu fui falar com o meu diretor. E aí quando eu chego lá, aí coloco a minha pasta, né? Coloco o meu celular e o celular institucional, né? Assim, em cima, assim. Aí o diretor olhou assim pra mim assim, falou, sim, como é que é? Um índio aí
com 2 telefones celular. Que é isso? Me explica isso aí. Doutor Evandro. Entendeu? Então, sério, foi uma coisa bem assim, na brincadeira, mas as pessoas pensam, se ele é índio, então ele não tem que usar telefone. Isso, Se ele exatamente. ele não tem isso. que usar um tablet, um computador, seja o que for. Como Sabe? que o índio não tivesse direito a se beneficiar de uma tecnologia que surgiu para benefício do ser humano. Então, às vezes, quando surge uma nova tecnologia, as pessoas ficam doidas para querer usar. O Felipe está doido para comprar uma luva aí que vai ser usada no metaverso, né? Nossa. Que vai precisar daquele óculos e aí coloca a mão e quando tu usa a luva parece que tu tá pegando alguma coisa assim num lugar que ele tá doido para ir para esse metaverso, aí parece que tá meio triste aqui com esse lugar aqui. E aí o que acontece? A gente olha a tecnologia, então ela é muito benéfica à população como um todo. E muitas vezes as pessoas usam esse discurso, como você falou, cadê ele? Não é indígena? Ele não disse que ele é um dos povos originários. E agora está aqui precisando do branco. Agora ele quer usar o Wi-Fi, agora ele quer a nossa internet, ele quer o celular, ele quer o tablet. Como se fosse algo exclusivo só para o homem branco. Mas é que você relata isso, né? É uma questão de discriminação, né? Uma questão racial mesmo, né? Então, assim, eles sempre estão olhando o índio, o povo indígena, como inferior. Entendi. Então, esse olhar é um olhar colonizador. Como era anteriormente nos Estados Unidos, o branco do preto, né? Exatamente. Ele começa a segregar. O Felipe pode ter porque ele é branco. O Evandro, não, ele é índio, ele não pode ter acesso. Entendeu? Começa a querer segregar, e aí é onde começa a discriminação. Entendi. Né? Não tem um outro lado, assim, Evandro, preconceito, né? da questão da perca da cultura quando há um envolvimento muito grande com a tecnologia? Felipe, não porque a cultura indígena, o que define o Evandro é ele ser wapixana. O Evandro pode estar morando nos Estados Unidos, pode ir para Brasília, pode ser, mas ele continua sendo Evandro wapixana. Pode estar andando de jatinho, mas continua sendo Evandro A origem dele é essa. Porque a origem, a tua auto-identificação é sua. Exatamente. É você que assumiu, se autodeclarou e assumiu a sua cultura. Assumiu a sua identificação com o povo indígena. Seja ele Yanomami, seja ele o que for. Né? O que eu hoje vejo, às vezes, também nesse discurso, às vezes, um grande líder, um grande xamã aí que é o Davi Copena, o maior respeito por ele, Davi Copena, está viajando e tudo. Uma coisa que o próprio Brusco está dizendo, a ausência do Estado, a ausência do governo brasileiro de fazer as políticas públicas, de proteger a terra, faz com que você ir para fora pedir apoio, porque tu não encontra apoio aqui. Né? As próprias autoridades daqui deveriam apoiar, né? Deveriam proteger, porque está garantido. Aí você tem que sair fora, né, em busca de apoio, em busca né? Isso se torna até vergonhoso para nós, Evandro, porque era uma coisa que era para partir de nós. Como a gente que acredita no que a Bíblia fala, nós que acreditamos inclusive no criacionismo, nós entendemos que Deus criou as coisas todas perfeitas. E muitas vezes a pessoa não para pensar que quando Deus criou o ser humano, ele não criou só o loiro de olhos azuis, ele não criou só o europeu, ele não criou só aquela pessoa que a mídia ou a moda, porque a moda muitas vezes ela quer ditar quais são os padrões de beleza da sociedade. Mas, por exemplo, se você olhar por uma perspectiva bem intuísta, você vai olhar para o Paulo e vai ver que ele tem uma beleza extrema, porque depende, né, do ponto de vista, Felipe. Quem vê, né, acha ele bonito. Então assim... Acho que é a mulher dele. A filha dele parece que diz que ele é bonito. Depois dela eu não conheço mais ninguém. Mas o que acontece é que o ponto de vista dela, ela olha para o Paulo e consegue ver beleza, como é o caso também da minha esposa. De vez em quando ela... A sua esposa, ela usa óculos, né? Ela usa. Antes de casar, ela não usava. Aí dizem que é por isso. Mas eu queria te dizer, Evandro, o seguinte. Uma coisa que eu admiro e que a gente conversou, inclusive quando a gente estava nas nossas lutas, aí, nas nossas batalhas em favor da cultura indígena, e que é algo que é muito assim, interessante, que muita gente não sabe, que foi maravilhoso você ter citado essa questão do que falam. O índio é preguiçoso,
o índio não quer fazer nada. Termos pejorativos. Termos pejorativos para os nossos povos indígenas. Mas se a gente for parar para pesquisar e quiser de fato conhecer, Aprofundar. a gente vai ver que o índio, na verdade, ele é muito esforçado. O que falta são políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos povos indígenas. E, inclusive, quando às vezes o índio tenta fazer, como foi o caso da comunidade no Mato Grosso, eles foram autuados pelo IBAMA porque eles estavam cultivando uma soja transgênica numa área indígena. Ou seja, eles pegaram multas que foram aplicadas que totalizavam mais de 129 milhões de reais. Que isso? As associações indígenas também foram autuadas e multadas em 5 milhões de reais. Ou seja, o homem branco muitas vezes quer se apoderar da fala de apontar o dedo e dizer o índio é preguiçoso, o índio não faz nada. Os índios do Mato Grosso foram querer produzir, foram querer fazer a sua soja, poder ter a sua subsistência, não é, Evandro? E quando fizeram isso, o que ganharam? Uma multa do IBAMA de 5 milhões de reais. Que isso, cara? Então, assim, eu queria que tu falasse, Evandro, para o nosso público, para as pessoas que nos escutam, como é que funciona hoje, porque você faz parte também da Conafé. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse trabalho da Conafé e sobre essa questão da agricultura indígena, familiar dentro dos povos indígenas. Foi bem citado, né? Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, Conafé. É uma confederação, uma instituição, né, que trabalha diretamente com políticas públicas direcionadas para a agricultura familiar. Crédito, financiamento, aposentadoria rural, assessoria jurídica, enfim, tem todo um know-how de atendimento, de trabalho direcionado para a agricultura familiar. Né? E dentro da agricultura familiar, conforme a lei de agricultura familiar, tem os povos indígenas, que são contemplados também. Né? E falando em termos de Conafé, eu fui coordenador da Conafé aqui em Roraima, representei a Conafé desde o ano passado, né? A gente está ainda estamos em reestruturação da entidade a nível nacional e aqui também no estado. Estou aguardando até a resposta da nacional para ver de que forma vai ser lidar, de que forma a gente vai atuar, né? Que a gente já começou, inclusive nós temos um projeto aqui dentro das comunidades indígenas, que é o programa Mais Pecuária Brasil, que trabalha o melhoramento genético, né, para a bovinicultura indígena. Então esse programa foi lançado aqui na região São Marcos, na fazenda Xanandu, né, 11 de junho de 2021, né, e foi um sucesso. Né, a gente, aqui na região São Marcos, dentro das comunidades indígenas, de forma geral, tem várias fazendas. Né, e um dia eu terei a oportunidade de levar vocês dentro de uma comunidade indígena. Será uma honra. Né, Gabriel? Para você chegar lá e você ver a mesa recheada, né? Para a gente desconstruir o que eles falam aqui, dizendo que a gente são miseráveis, dizendo que a gente passa fome. Mas você chega. Teve um amigo meu, que hoje é muito amigo meu, um médico veterinário, ele já mora aqui em Roraima há mais de 20 anos. Só que ele nunca tinha pisado na comunidade indígena. Ele só conhecia a comunidade indígena assim por falar, jornal, aquele negócio todo. A partir do momento que ele foi lá, a gente eu levei ele lá dentro da comunidade, ele ficou encantado. Hoje ele mudou o discurso dele. Né? Ele tinha esse mesmo discurso de dizer que era índio preguiçoso, que não produzia, que não sei o quê, que o índio era um entrave para o desenvolvimento do Estado e tais. Né? E hoje ele tem uma outra concepção, outra visão, tem né? uma outra visão e outro discurso em relação aos povos indígenas. Quando ele chegou lá dentro e viu aquela fartura na mesa, viu, Gabriel? Desde das frutas, desde a melancia, ver o carneiro. Cara, uma verdadeira fartura que tem, né? Sabe? Aí ele ficou assim, aqui é a comunidade indígena, aqui você via lá um banquete. Ele percebeu que se tivesse investimento, as comunidades iriam entregar os produtos. Exatamente, né? O que falta nas comunidades indígenas hoje? É a política pública de fato, de direito. Né? Mas essa política pública seja de forma respeitando a cultura indígena, respeitando
os povos indígenas ali, que seja construído junto com eles. Que não seja uma decisão unilateral, Unilateral. que simplesmente seja, olha, está aqui pronto. Exatamente, que não seja uma visão que vem de cima para baixo, e sim de baixo para cima, porque aí você consegue construir junto. Você senta aqui nessa mesa, nós 4 aqui na mesa, e vamos construir aqui uma política pública. Sentar com a comunidade e ver a realidade daquele conforme povo. a realidade da comunidade. É possível, tem viabilidade econômica, tem, sabe? Então, hoje nas comunidades indígenas e de forma geral, nesse estado, nós temos uma grande potencialidade para a agricultura familiar. Uhum. Paulo, eu não estou falando besteira. Você é um conhecedor de causa, né? Nós somos maiores. Né? A agricultura familiar hoje abastece mais de 70% dos produtos da agricultura familiar. 70%. Mas nós não temos investimento na agricultura familiar. Tem investimento para soja. A gente come soja todo dia? Eu não sou contrário à soja, não. Não como soja todo dia. Né? Entendeu? O que a gente todo final de semana a gente está indo nas feiras comprar laranja, comprar melancia, batata, macaxeira, enfim. É verdade. São produtos da agricultura familiar, abacaxi, enfim, sabe? E isso precisa ser valorizado. Com certeza. Precisa ter recurso ser investido. Precisa chegar lá com um parente lá, com certeza ele vai produzir. E produzir de forma lícita e regular. Inclusive, Paulo, eu queria te falar que eu estava vendo uma matéria sobre os povo Parese, que é um povo de uma reserva que produziu, inclusive eles foram até criticados porque fizeram uma grande plantação e o Ministério Público Federal e o IBAMA tentaram inclusive impedir que eles fizessem a colheita, que no caso seria uma colheita de 4.000 hectares de milho, que foi agora no ano de 2019, e eles já tinham colhido 9.000 hectares de soja. Ou seja, a gente percebe que as comunidades também têm capacidade. Veja bem que, olha só, os índios Parese, eles, na comunidade deles, eles produziam dentro de 1% da reserva. Ou seja, era apenas uma parte que eles pegavam para produzir. E dentro daquela produção deles, eles faziam a produção da plantação da soja, do milho, do feijão, do girassol, em 14.600 hectares, que correspondia a apenas 1%. E mesmo assim, o Ministério Público Federal e o IBAMA querendo multar os caras porque estavam querendo produzir. Ou seja, parece que o grande poder, ele não pensa numa política pública que utilize aquela reserva, aquela área que foi homologada como uma área de produção, como se o índio não tivesse o direito de produzir nada para sua subsistência. Isso é totalmente equivocado, né, Paulo? Cara, com certeza. Inclusive, pegando um gancho da tua pergunta com relação à plantação, eu já ia perguntar para você, Evandro. Aqui dentro do estado de Roraima, né, existem muitas plantações, o índio consegue produzir realmente muitos alimentos e vendê-los nas feiras, como você falou? Assim, eles têm a produção deles, produção orgânica. Certo, mas ele consegue vender, ele consegue comercializar isso? Consegue. Não em grande escala. Entendi. Né? Mas consegue abastecer a comunidade, consegue abastecer algumas mais ali mesmo pela comunidade. Pela comunidade. Certo. Porque, olha só, imagine só, hoje na comunidade, hoje nós temos professores, temos enfermeiro, temos agente de saúde, agente de saneamento, aposentados, pensionista. Isso tudo é renda que está dentro da comunidade. Né? Então, imagine só, hoje um professor, ele... o salário de um professor, 3.700, 3.500, vamos dizer assim. A média de um professor. Então, ali mesmo, ele tendo ali, ele consegue ali pegar, comprar a farinha, comprar o beiju, comprar a macaxeira, a banana, a abóbora, enfim, dali mesmo. E se fosse várias comunidades produzindo juntas, a gente ia ter uma produção bem farta, né? Que daria não somente... que acabaria se tornando em grande escala, porque... Cada comunidade tendo a liberdade, porque às vezes o que falta... Vamos lá, vamos elencar aqui, Evandro, e você me corrige se eu estiver errado. O que falta para as comunidades, às vezes, serem mais produtivas, primeiro, políticas públicas de fato e de direito voltadas com recursos para que os povos indígenas possam trabalhar, a legalização, porque muitas vezes eles são barrados por dispositivos que acabam gerando impeditivos de eles fazerem ali a plantação deles, o preconceito, que muitas vezes as pessoas dizem assim,
não vamos enviar isso aqui para índio não, porque índio não sabe mexer com plantação e tal. E aí eu já queria te perguntar outra questão, que é a questão da pecuária, porque depois dali da demarcação e homologação da reserva ali da Raposa Serra do Sol ali, eu sei que cresceu muito a questão da pecuária. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da pecuária, inclusive sobre a questão da fertilização. Então, dentro da Raposa Serra do Sol, existe ali para mais de 50 mil cabeças de gado. Entendeu? Isso não é eu que estou dizendo, isso é a DE. São dados da DE. Agência de Desenvolvimento do Estado de Roraima. Do Estado de Roraima, são dados oficiais. 50 mil cabeças de gado. Né? E dentro aqui da região dentro aqui da região São Marcos, que está aqui próximo, que aqui é Boa Vista e Pacaraima, nós temos lá para mais de 20 mil cabeças de gado. 20.188 cabeças de gado, última estatística da ADE. Então, assim, é um montante significativo, né? É um montante. Para ter uma ideia, viu, Gabriel? Tem uma comunidade que a sobrevivência dela, a sobrevivência não, a renda dela... A subsistência dela é com base na pecuária. Na pecuária. Entendeu? Pecuária de corte. Né? E, como citei aqui na região São Marcos, eles criam gado aí solto. Né? Alguns já têm piquete, outros não. Né? E isso é muito significativo, porque isso eles próprios comercializam entre comunidades, até não índios vão lá dentro comprar bezerro, comprar, sabe? Dentro da comunidade, dentro lá nas regiões, entendeu? Então, se a gente consegue, eu iniciei esse processo lá da genética, do melhoramento genético, né, da IETF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, né, que é uma tecnologia que já faz muito tempo lá para o sul, sudeste, tudo. E a Conafé tem esse programa, uma parceria com a Alta Genética, né, que é da biotecnologia, uma das referências até internacional de biotecnologia, e trazendo para cá. Então imagina só um sêmen de um touro de 1 milhão. Nossa. Né? Olha só o valor que vai agregar aquela bovinicultura. Será que esse gado vai ficar valoroso, hein, Felipe? Hã? Vai. Entendeu? Então isso trazer, melhorar a genética do gado. Né? Agora, por que eles criam muitos gado? A pecuária é forte. Por quê? Porque quando foi demarcada, foi homologada a terra indígena, não tinha vários poceiros, fazendeiros, então eles se apropriaram da fazenda. Entendeu? Porque a maioria ali já trabalhava com gado, era vaqueiro, trabalhava na fazenda. Já tinha experiência e conhecimento. Já tinha experiência e conhecimento de lidar com gado. Então o fazendeiro não tirou as suas posses? Não. A fazenda ficou lá. E aí os povos indígenas se apropriaram, porque está na terra, foi homologada, e tudo. E aí eles continuaram a produção de bovinicultura. Então, isso, historicamente. E isso, hoje, reflete na economia do Estado. Entendi. Né? Eu vou assim, essa comunidade, ela está mais voltada para a pecuária. Cada comunidade indígena aqui do Estado, ela tem uma especialidade? Não. Ah, não, tem um que trabalha mais na área de mandioca, que produz farinha, outro trabalha na produção não, diversificado. Não tem, né? Não tem. Na verdade, todas se fossem estimuladas, se tivessem políticas públicas voltadas para os nossos povos indígenas, todas elas poderiam contribuir para o PIB do Estado. Com certeza. Aí um ponto interessante e importante é a gente frisar isso, né, da importância da política pública. Porque muitas das vezes a gente está discutindo política pública, mas a política pública ela vem com financiamento, vem com crédito, vem com investimento, né? Porque se você chegar lá com investimento, eu tenho certeza, se o cara cria 50 cabeças de gado, ele vai triplicar. Né? Se ele tem uma hectare de plantação lá, ele vai plantar 2, 3 hectares. Né? Então, ou seja, a produção dele vai duplicar, vai triplicar. Né? E isso vai contribuir para o PIB do Estado. O próprio Estado pode usufruir disso. Como? Através de programas, por meio de programas, com
como o PA, Programa de Aquisição de Alimento, que agora acho que mudou o nome, né? Não lembro agora o nome, mas teve um novo Ou decreto seja, que... o estado de Roraima, se incentivasse mais as políticas de produção para os povos indígenas, Felipe, a gente poderia ter o aumento do nosso PIB, a nossa economia local ia ser aquecida e os nossos mercados poderiam ser abastecidos com fartura e isso iria fazer com que os preços se equilibrassem e a gente tivesse uma acessibilidade maior de produtos com um valor mais acessível a todos. Eu já comprei muito boi lá em comunidade indígena. Não sei nem se vão me prender por causa disso, mas quando eles fazem lá o abate, teve algumas vezes que eu estive lá, o pessoal, uma técnica ali extremamente apurada, que o boi ainda agorinha tava vivo, quando eu virei de costas já tava todo esquartejado, já tava todo pendurado. E 2 caras só fazendo, eu falei, rapaz, é uma habilidade assim que eles têm. Parece que quem não gosta de cultura indígena também eles têm uma habilidade. Tem, o pessoal que não... Brincadeira, gente. Só pra gente descontrair. Mas sou gordão. Rapaz, mas eu vou te falar, é um negócio impressionante, como se tivesse políticas públicas, né, para incentivar isso, como o Estado mesmo ia ser beneficiado com toda a habilidade que o pessoal já faz isso, só que em menor quantidade, né, com políticas públicas iam produzir. Eu até pensei com relação às escolas, né? Que poderiam estar sendo abastecidas com merenda escolar de Sim, qualidade. sim, com É isso que eu certeza. estou te falando. Por exemplo, existe a lei do Programa Nacional de Aquisição de Alimento, né, que é o PNAE. Essa lei ela garante 30% dos produtos da agricultura familiar, onde o agricultor familiar, o indígena, ele pode ser beneficiado por meio de uma chamada pública. Ele ia receber incentivos, o Estado ia receber um produto de qualidade, porque geralmente dentro das comunidades é feito de maneira orgânica, né, Evandro? Totalmente orgânica. Então ia ser um Totalmente produto orgânica. que ia chegar, Felipe, sem aquele monte de transgênica, Sim. sem aquele monte de coisas que colocam ali às vezes em cima dos alimentos que a gente acaba consumindo e que as comunidades não usam, porque eles pensam justamente com esse respeito que eles têm pela terra, pelos alimentos, iriam entregar, Paulo, produtos de qualidade. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que muitas vezes parece, Evandro, eu não sei se eu estou errado, mas eu queria que tu falasse a tua visão. A gente já está quase chegando no fim aqui, mas eu queria que tu falasse a tua visão hoje. Como que você acha que a política, seja ela municipal, estadual ou federal, ela olha para os povos indígenas? Você acha que os povos indígenas eles estão sendo olhados com mais carinho ou ainda hoje a política olha para o povo indígena com desprezo? Eu acho com desprezo. Ainda não tem essa característica que deveria ter, essa valorização que deveria ter, né? Eu acho que ainda é visto ainda como com esse olhar de dizer que o índio não produz, de dizer que o índio... Então, imagine só, discurso político do próprio político daqui do estado dizer que os povos indígenas são os entraves do desenvolvimento desse estado. São preguiçosos e etc. Entendeu? Um exemplo claro disso aí, para responder, um exemplo claro disso aqui é aqui a reserva. 127 quilômetros de reserva aqui, o Aimeri-Troari, né? Os caras querem fazer de qualquer jeito, né? O Gabriel acabou de colocar. Então vai deixar a pessoa entrar na tua casa, usar a tua casa e sair embora? Essa é a questão do leão de Tucuruí, né? Seria isso? O leão de Tucuruí, né? Ou seja, não tiro licença, ali são várias legislações, porque está na BR, né? Na BR tem Ali são que é a região dos Waimiri-Troari? O Aimeri-Troari. Ali é um grande empreendimento, é um impacto imenso que vai ter. Aí você vai passar ali, você tem que ter uma contrapartida. Seria um impacto ambiental ou um impacto social? Ambiental e social. Os dois. Os dois. Na tua visão assim de indígena, o que deveria ser feito? Porque assim, a gente entende que hoje nós vivemos dentro do... Eu trabalho dentro do setor elétrico há quase 15 anos e a gente vive dentro do sistema isolado. E a demanda que a gente tem de energia, ela já não supre como precisaria para que a gente possa desenvolver o nosso estado. E a gente fazer parte do SIM, que é o Sistema
interligado nacional, Nacional. seria muito benéfico para o Estado. Uhum. Mas na tua visão de indígena, representante das comunidades, um índio Wapixana legítimo, um representante legítimo do povo originário do Brasil, qual seria, assim, na tua visão, a política que deveria ser adotada para que se fizesse esse linhão sem agredir os povos indígenas? Então, especificamente falando do Leão do Tucuruí, ali é um projeto que vai beneficiar muito o estado de Roraima. Primeiro na questão energética, né? Nós estamos isolados e tal, tudo. Outra coisa, a gente precisa respeitar o povo que está ali né? Porque ali, Paulo, não sei se você sabe, na época da ditadura, o povo ali foi quase extinto, Foi feito na tora a estrada ali, né? Pelo exército, Uhum. a BR-174, né? Ou seja, então ali eles carregam, né, um sentimento muito forte de perda dos parentes, do pai, da mãe, né? Muitas famílias choraram, né? Quase que extinguiram os povos, os parentes Waimiri-Atroari, né? E para passar ali tem que ter uma compensação para eles, tem que ter o royalties para eles, Boa. né? Eu queria que tu explicasse um Porque- pouquinho melhor para quem nos porque- ouve o que seria esse royalty. Seria a contrapartida do governo, Um incentivo fiscal, né? um apoio para Financeiro eles, e tal. financeiro. Assim como foi um apoio aqui para essa linha que veio aqui da Venezuela, o leão de Guri, Guri. que passou dentro da reserva São Marcos, a reserva São Marcos foi compensada. Então teria que se fazer essa mesma política dentro dali da região dos Waimiri-Atroari. Dos Waimiri-Atroari. Ali, logo quando começou o projeto, a empresa que ganhou, ela já começou a executar o projeto sem licença ambiental. Entendeu? É preciso o quê? É preciso ter a EIA, que é o estudo de impacto ambiental, é preciso ter a RIMA, né? Que é outro estudo que vai regular o meio ambiente. É preciso ter a prospecção arqueológica, né? É preciso ter a gente está se tratando de BR, né? Então ali vai se tratar vai ter que ir na superintendência a SPU que chama, da União, para ver a questão da área, porque a BR tem... Sem a Superintendência do Patrimônio da União. Né? Superintendência do Patrimônio da União, bem lembrado. Né? Tem todo um... Né? E aí tem que consultar, né, os povos indígenas. Né? Você vai ter que ir lá conversar com eles, dialogar com eles, como foi feito. Né? Agora, recentemente foi feito. Mas, porém, o governo atual não demonstrou confiança para eles. Porque ele disse, não, tá tudo bem, não, eles aceitaram, tudo tranquilo. Você fala o governo atual, você fala o presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro não demonstrou confiança para eles, porque ele chegou lá e disse, não, já foi feito todas as licenças, tá tudo ok, afinal deu ok, bacana. Eles responderam ok também, tá, beleza, não Deram concordando. aval, né? Deram aval. Mas agora, como é que fica a compensação? Quanto é que nós vamos receber? Ah, sim. Faltou então sentar com as comunidades indígenas e ver qual era o benefício que iria ser concedido a eles por esse desprendimento dessa ação que ia ser feita. Na verdade, foi sentado com eles, na mesa, na rodada. Né? Foram consultados, né? Com todo... E aí, só que... foi aprovado realmente, né? A passagem do Não, Leão. mas Sim, é que ele sim. está Só que falando faltam os benefícios para as comunidades agora. porque faltou... não finalizou a negociação. Né? Faltou dizer claro para eles qual seria a contrapartida deles. Entendeu? Vamos construir, depois a gente conversa então, né? Não, é porque tem, na verdade, isso que ele está falando, Paulo, é porque às vezes a gente quer tratar o povo indígena, eu digo assim, a gente, o homem branco, a sociedade, a mídia, quer tratar os povos indígenas como se fossem pessoas que não têm raciocínio, né? Que não têm inteligência, que não pensam. E o que o Evandro está falando é o seguinte, quando eles foram analisar o impacto que traria a construção ou a interligação de Roraima ao sistema elétrico por meio do Leão de Tucuruí, era um impacto muito grande. Eles queriam ver qual era a compensação que os povos iriam receber. E não acabou se finalizando isso daí. Não, sim. Então, você acha que faltou articulação por parte tanto do governo federal quanto dos políticos também do estado de Roraima? Na verdade, os políticos do estado de Roraima até foram lá,
né? Foram visitados. Isso desde a época da governadora Sueli, alguns deputados estaduais, federais foram lá, né? E depois veio mudança de presidente e tal, tudo aí começou a renegociação de novo e tudo, porque na verdade o que embargou a obra foi o Ministério Público Federal do Amazonas, né? Porque estava irregular, deveria tirar as licenças e tal, tá, embargou. Então isso já faz tempo já que vem Já há rolando, muito né, tempo, Otávio? já há muito tempo. Você tem ideia de quanto tempo Desde faz a isso? época da Dilma, do primeiro né? mandato da Dilma, né? Então nós estamos falando aí de quase 8 Acho que anos. 2011, por aí assim, 2010, Nossa. alguma coisa assim, sabe? Então, assim, e agora vem nós estamos em 2021, depois de 10 anos, né? Ainda estamos falando ainda, né? O presidente Bolsonaro assumiu a presidência dizendo que iria fazer isso. E político do estado de Roraima também. Vai começar em 2019. Tem um que fez a previsão. Em junho de 2019 já vai começar a obra. Né? Até hoje não começou a obra. E a gente já está vendo que já vai para o próximo pleito eleitoral e aquilo que foi pactuado, você diz ali, pelo governo Dilma, você está falando 2010, 2011, por aí, já está completando 10 anos, Felipe, que foi falado de se fazer essa interligação, só que não saiu do papel, ficou ainda ali meio que sem ser realmente arranjado, e a gente vive uma estabilidade e as empresas que querem vir para o estado e investir não vêm, porque nós não temos uma segurança energética. Além da segurança energética, agora que está se concluindo a questão... Tem duas coisas no estado que precisa ser resolvido urgentemente. Primeiro, a questão fundiária, que parece que já está sendo resolvido pelo governo do estado. Na questão fundiária, tu tem que ter garantia jurídica da tua terra. Segundo, a energia elétrica. Que aí você vai ter uma energia de São seguro dois e de pilares qualidade. muito fortes, né? Muito forte para o desenvolvimento desse estado. Né? Então isso está até no know-how dos políticos e tal, tudo. Eu acho legal, acho bacana, que é isso aí mesmo. Só que é preciso que seja respeitado as inquietações, os questionamentos dos povos indígenas. Eu não posso, de maneira alguma, chegar na tua casa e usufruir depois e dizer, não, depois eu acerto contigo. Então você está dizendo que o índio ele não é contra o desenvolvimento, De né? maneira forma alguma, nenhuma, né? Ele alguma. apoia tudo. Não, Só não é que ele enquanto- apoia tudo. Ele apoia sim, mas desde que ele seja respeitado, seja Não, valorizado. exatamente. Ele seja... apoia toda a infraestrutura, o desenvolvimento Sim, que o sim. Estado possa ter. Só que, em contrapartida, existe a questão dos benefícios também que os Sim, indígenas devem... Né? É os ROIT, né? Para Certo. tu ter uma ideia, Paulo, não sei se o Paulo, o Gabriel e o Felipe conhecem a região, a Miriatorari, na qual a gente está em discussão. Né? E eu conheço Eu a conheço região. só de passar ali mesmo. Eu já entrei dentro lá. O Felipe conhece ali Conheço. naquele caminho ali, ele já deixou muitas contribuições. No Japão, eles falam que quando a pessoa vai comer num restaurante e depois vai sair depois de comer, ele pede para deixar uma contribuição. O Felipe, O ali pessoal naquele tem caminho, medo, mas eu não tenho medo ali de parar. Eu ele tive vai ali muitas para a dores de barriga reserva ali e às mesmo. vezes alivia, né? Então, assim, já deixou muitas Eu fiquei contribuições. apavorado aqui com as onças, né? O Mas Felipe ele eu fiz gosta de assim fazer mesmo. orações naquelas matas ali, né? Então, quando a gente vai viajando para Manaus, se a gente tiver comido bastante, tiver se alimentado bem, Por isso que eu vou em jejum agora. quando chega na viajando, reserva ali, ele perigo. diz, não, quero parar aqui, porque ele tem acho que é algum ritual que ele faz, toda vez ele quer deixar um pouco dele, assim, naquele Meu local medo ali. não era nem do indígena, era Ele da é um onça, que ali produtor tem de onça. Né? protuberâncias, né? Sim. Agora eu queria te perguntar, Evandro, que a gente já está assim, realmente querendo te agradecer pelo teu tempo, a gente já Sim, está sim. indo não sei para quanto tempo, meu diretor ali, Antes de terminar, rapidinho, pode falar. eu só queria reafirmar rapidinho, assim, no programa Waimiri Atuari. Para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, lá eles têm tanque de peixe, tem piscicultura, eles criam gado, eles criam tartaruga, né? Então, assim, eles criam carneiro, até peixe-boi eu vi lá. Entendeu? Então, é uma região, é um povo bem estruturado, né? Bem estruturado. Teve agora recentemente na FUNAI, um processo seletivo, meu irmão passou. Ele está em Manaus. Antes de vir para cá, eu falei com ele, estava falando com ele. E ele disse que está muito impressionado com a estrutura que a organização tem, né? Com o programa que tem. Entendeu? Que eu disse assim para ele, olha, não estou descendo para reserva e tal, tudo, mas estou aguardando. Disse, olha, se tu for, nós estamos no período já final de ano, e todo período de final de ano para os ministérios, os órgãos públicos, é muito dificultoso. É diária, não tem, não sei o quê, acabou e tal, e tal.
logística, não tem gasolina e tal, aquele negócio todo, né? Eu já conheço essa praia, né? E aí ele disse, não, aqui eu estou aguardando, mas o programa tem estrutura, tem logística e organizada. Então, assim, é um dos programas, um dos povos mais organizados que eu vejo hoje são eles. O Aimirito Ari. Com a produção deles e tal, tudo. Né? Eles são bem estruturados. Lembrando você que vem Com de vários Manaus, projetos que tem lá. de Manaus para cá, o Emirituari é aquela parte da reserva indígena que você passa, né, para chegar aqui em o município de Jundiá, né, vai para Jundiá ali. Então você vem de Manaus para cá, você passa a reserva toda, aquela região toda ali, a região que ele está falando aqui, que é onde tem a estrutura de peixe, de gado, de carneiro, de tartaruga. Um tempo atrás teve esse negócio de motosserra, essas coisas assim, né? Teve um rapaz da motosserra aí que ele era assim, parecido com o Paulo, mas... Um pouquinho, né? Evandro, deixa eu te perguntar, qual é a maior comunidade que tem aqui em Roraima? Macuxi, mas... É o povo Macuxi, né? É o povo Macuxi, depois do Macuxi. Segundo o Apixana. O Apixana. E o Yanomami? O Yanomami é grande. Né? É grande, mas ele não tem muito acesso aqui na cidade não, né? O Yanomami. Já tem. Hoje o povo Yanomami tem várias organizações indígenas, né? Entendi. Entendi. Já também. Do povo Yanomami é assim, eles tá com problema de saúde, eles têm que vir para a cidade fazer tratamento. Né? E se for o marido, então a mulher, ela não quer deixar ir sozinho, então tem que ir junto, né? Aí vem os filhos, aí vem... É justamente porque eu perguntei, porque assim, a gente ouve muito falar no Yanomami, né? Então eu queria saber qual era a quantidade, né, da comunidade Yanomami, né? Yanomami existe para mais de 20 mil indígenas. Muito grande. Muito grande. O nosso produtor, ele mandou aqui uma pergunta aqui, e eu queria te perguntar, se tu tens o conhecimento, Evandro, qual é a etnia que está mais isolada, assim, que tem menos contato, assim, com o homem branco e que ainda tu achas que mantém ali mais a originalidade dele, até em questão da língua ali e tal? De manter a originalidade, eu acho que a maioria dos povos ainda mantém a originalidade da língua, dos costumes, das tradições. Em termos de isolado hoje, né, por exemplo, aqui no estado de Roraima, nós temos Pirititi, que foi recém-descoberto. Mais ou menos qual é a região deles? Sul do estado, Rorainópolis, né, já na fronteira. Como é que é o nome? Na divisa com o Amazonas, Pirititi. Pirititi. Foi identificado recentemente pela FUNAI, né, que tem esse povo isolado. Ainda tem também Yanomami isolado. Nem todos ainda estão catalogado. Exatamente, ainda tem Yanomami isolado. Agora eu queria que tu falasse, Evandro, inclusive eu tô até sentindo falta, eu não sei se o meu produtor aqui, eu tô achando que o meu produtor, eu pedi água dele, eu acho que ele quis fazer com que eu lembrasse da Damurida, porque ele botou um baré aqui, ele jogou umas sementes de pimenta aqui, e eu me lembrei um pouco da Damurida. Tô devendo essa Damurida. E a gente tem ele quis apimentar a entrevista, você não tá entendendo. Não, é porque ele entrou no clima da cultura indígena, eu pedi uma água dele, ele mandou com um uma baré água com pimenta. assim, foi muito bom, fiquei muito feliz, assim, que eu provei e eu fiquei, assim, alegre. O indígena, ele tem um padrão, um biotipo físico, não tem indígena gordão não, né? Tem indígena gordão ou não? São tudo... Tem. Tem? Tem, sim. Rapaz, eu nunca vi. Tem magro, tem careca. É mesmo? Eu pensei que era assim, eles tinham o mesmo padrão, né? Mas, viu, Paulo? Tem... Paulo Ei, Evandro, esses caras gostam de sacanear comigo, rapaz, demais. Não, tô vendo. Não, eu sei. Mas eu acho que na comunidade indígena também deve ter ogro. Tem muito, né? Tem gordão. Mas eu fiquei curioso para conhecer a região do Aimirituari, né? Porque o que você falou, não sei se você tem acesso lá, o Paulo, que é dono de posto de gasolina, pode levar a gente lá, qualquer dia desse. Se você tiver tempo, eu vou te conhecer lá, viu? Porque isso aí que ele falou é realmente interessante, né, Felipe? É impressionante. O Aimirituari, ele é assim, né? O acesso a gente pode até ter, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade. Porque eles são muito criteriosos, né? Na recepção, sim. Né? Tem todo o escritório deles fica em Manaus, né? E eu tive acesso nesse período lá, foi pela Universidade Federal de Roraima, junto com o professor e tudo, a gente estava em pesquisa em Manaus, e a gente parou lá e conseguimos entrar lá,
Só paramos para visitar, assim, mas pela conversa e tal, a gente conseguiu entrar porque nós éramos da universidade, né? Estão ali pesquisando e tal, tudo. Eles são mais fechados, né, velho? Muito, muito, muito. Né? E a gente até, para vocês terem uma ideia, a gente não pode, a gente não, ninguém pôde, assim, ninguém pôde tirar foto, nada. É mesmo. Tá É. certo, tá certo. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Para não... Em todas as comunidades tem acesso à internet? Tem um link dedicado, alguma coisa assim, não? Aqui em Roraima? Aqui em Roraima? Não. Nem todas as comunidades têm acesso à internet ainda. Entendi. Né? Isso Tá. é um atraso muito grande, porque tu falaste que nas comunidades que têm acesso à internet, vocês têm aula que a gente chama de EAD, né? Que é o ensino à distância. Se essas comunidades tivessem com internet de qualidade, porque também tem essa questão, não adianta ter qualquer tipo de internet, uma internet que é instável não ia dar para estar assistindo uma aula. Mas se tivesse, poderia estar, inclusive, difundindo a cultura indígena, mostrando como era o dia a dia dos povos, mostrando ali o Parixara. E eu queria que tu falasse um pouco, Evandro, a gente está caminhando para o fim, sobre a culinária indígena. Inclusive o Felipe aqui está ansioso para a gente marcar aquela nossa damorida, que ele ainda não conhece, o que é damorida. Excelente. Vamos Eu combinar queria que essa tu falasse um damorida. pouquinho sobre essa culinária indígena. Então, assim, a damorida, ela é um prato bem típico e tradicional, né? É um prato que está em todos os povos indígenas, né? Hoje, para ter uma ideia, hoje, na comunidade de Malacaxi tem o Festival da Damorida. A damorida mais apimentada. Você consegue ter... É um festival onde envolve, tem a garota damorida e tal, tudo, né? Onde você tem várias iguarias que faz parte ali da damorida. Né? E isso é bem recorrente, isso é do cotidiano do povo indígena, a damorida. A damorida, o parixara, o artesão, enfim, é o dia a dia. Né? É que nem eu falei para a menina lá atrás na pesquisa, ela perguntou, desde quando vocês começam? Teu setorial cultural e tal, desde quando? Evandro, tu falou agora da garota da Morida, eu lembrei que na tua terra, né, o Apixana, teve a Mari o Apixana, né? Foi a nossa Miss, Que se tornou a Miss, né? Miss Roraima indígena, né? Tem a Mari que é lá da Majari, né? Acho que é da Majari ela. Ela que ganhou esse Miss indígena de Roraima. De Roraima, né? Exatamente. É, E ela vai então, estar pessoal- representando Roraima em outro estado. Então, você vê as pessoas se destacando no meio, né? Isso é muito E interessante. falta divulgar isso mais, né, Paulo? Falta muita e divulgação. tudo isso sem incentivo. Então fica três coisas bem claras aqui. Primeiro, recursos para a cultura, culinária, que está o apelo para os nossos governantes, aí, deputados, senadores. O apelo para a questão do cuidado das igrejas quando forem entrar na comunidade, para não afetar a questão da comunidade em si, né? Porque o capeta tá ali, porque isso, tal como o Evandro falou aqui, que isso é muito sério, você acaba influenciando na cultura Exatamente. do povo, né? E outra coisa que não sei se tem um garoto da Murito, mas a gente quer lançar alguém aqui. O Felipe ele já tá querendo se candidatar, Já, é por isso, né? já, totalmente Isso tendencioso. assim, eu aprendi muito, fui muito acrescentado aqui, viu, Evandro? Obrigado por ter vindo com a gente. Na verdade foi uma aula, né, Felipe? Sim, a gente aprendeu muito. Claro que se tivesse tempo aqui, se o pessoal tivesse mais bateria nessas câmeras, que a gente vai até orar por ele depois, para ele ter mais 10 baterias, né? Mas a gente passaria mais tempo, porque é muita informação, muito recurso que talvez, para quem é de Roraima, não é interessante, mas para quem é de fora, que não conhece aqui, que vai ter acesso, ele vai falar, caramba, então o índio ele não quer empatar a luz vir. Ele quer saber dos royalties, que ele vai ser beneficiado também Contrapartida, na contrapartida da desmatação da terra dele. Até porque isso também acontece com o homem branco. Exatamente. Quando o poder público quer fazer uma construção que está pegando o terreno de algum de nós, a gente vai ter que receber uma Exatamente. compensação. Por que que o cara que é indígena não pode? Exatamente. Quer dizer, aí volta para o que o Evandro falou, que toda vez é tratado com inferioridade. Exatamente. O direito do branco não é equilibrado ao direito do indígena. Se vai ter, porque as torres, como tu me falou uma vez, são enormes. São enormes, As são torres muito são grandes. gigantescas, né? São muito grandes. O que você comentou agora aconteceu recente, né? Na construção da aula, né? Várias famílias tiveram que sair de suas casas, Sim. né? Para poder ir para outras localidades e tiveram Compensação, né? as suas compensações, foram indenizadas por isso, né?
E, inclusive, realmente, o índio precisava ter essa valorização também, precisava ser indenizado, né, pelo aquele pedaço de terra que Vai foi ter, desmatado, que foi derrubado, que a sua mãe natureza sofreu com aquilo ali. vai ter um desmatamento muito grande. Sim, Isso não, que o Evandro impacto, falou. o impacto Isso, ambiental, o impacto social, vai né, ter. é muito. E se os indígenas estão abertos a isso, mais uma vez, nossos governantes vão lá conversar, entram em um acordo, que isso vai ser salutar para o estado de Roraima, que precisa da energia para ter um crescimento, né? Eu queria. Pode falar, Paulo. A parte que o Felipe mais gostou da entrevista foi aquela parte que você queria levar ele lá para conhecer as delícias, Sim, né? Sim, foi com eu certeza. mesmo que gostei, né? Ele falou da mesa aqui, eu vi o gordão salivando aqui, a mesa cheia de fartura. Eu queria que a gente encerrasse com Nossa, muita muito alegria. Como o legal. Felipe falou, a gente queria poder passar mais tempo, porque realmente Sim, falar sim. sobre os povos originários, como o Evandro nos ensinou aqui, ou sobre a cultura indígena, é algo que realmente ainda precisa ser discutido e esse espaço está sempre aberto para você. Sim. Mas eu queria que tu falasse, como um encerramento para nós, Evandro, qual foi o sentimento que a gente teve agora, recentemente, a nossa primeira audiência pública da Frente Parlamentar de Políticas Culturais do Estado de Roraima, que foi criado graças ao nosso Comitê Pró Cultura de Roraima, que a gente faz parte, né? Então eu queria que você falasse qual foi o sentimento, qual foi a emoção de você ali subir ali naquele plenário, poder ir até a bancada e se manifestar em favor da cultura indígena. Qual foi o sentimento? E eu queria que você falasse também para quem nos assiste, quem nos ouve, o que é a cultura indígena? Então, um sentimento de conquista, né? De conquistar o espaço, de dar visibilidade para a cultura indígena, de dizer, nós estamos aqui, nós queremos fazer parte aqui do bolo. Então, assim, o comitê em si, que foi criado com mais de 90 entidades, esse Comitê Pró Cultura Roraima, onde você tem um acesso, tem um espaço de discussão de com outros pares da cultura, com outro segmento da cultura. Então isso para mim já é algo, né? Algo bom, porque você está ali presente nas discussões, construindo junto, falando junto com o parlamentar, lá com o secretário, né? Então você tendo acesso, ou seja, eu me sinto honrado, mas ao mesmo tempo me sinto responsável, com essa grande responsabilidade de depois de sair de lá, fazer a prestação de conta com o meu povo e dizer para eles como é que está sendo a tramitação, como é que está sendo a discussão junto aos nossos representantes, junto aos parlamentares. Então, assim, o sentimento é de conquista, de conquistar cada vez mais espaço, o sentimento de dar visibilidade para o nosso Parixara, para a nossa Damurida, para os artesãos. Sim. Então, assim, isso aí, tudo é o que a gente faz diariamente. Então, isso está na nossa raiz, isso está na nossa ancestralidade, isso está dentro de nós, né? Que ninguém pode apagar, que ninguém pode tirar da gente. Isso é cultura indígena. É um resgate, né, Felipe? É resgatar a essência, como o próprio Evandro acabou de falar, a essência de um povo que muitas vezes foi esquecido, foi colocado de lado, mas que não pode jamais ser incentivado por nós que somos formadores de opinião, por nós que somos líderes de movimentos, por nós que defendemos a cultura como um todo. Apesar de nós termos o nosso nicho, de nós termos o nosso segmento, mas nós não podemos deixar de nos irmanarmos com os nossos amigos que fazem parte da cultura indígena em defesa de que eles também possam ter o espaço deles para poderem se apresentar, porque a gente sabe na pele o que é sofrer o preconceito, o que às vezes é ser colocado de lado, e de certeza, se a gente não gostou, eles também não gostaram, né, Felipe? Com certeza, e graças a Deus por esse espaço, graças a Deus que o Evandro teve fala lá, e pôde explanar um pouco da cultura. E assim, a gente só tem a agradecer mais uma vez a participação do Evandro, agradecer a nossa equipe, né, que está ali super animada, todo mundo atento com tudo que estamos falando aqui. E agradecer você, ouvinte, que estão aqui até esse momento vendo a gente. E estamos aqui para acrescentar que tem muita coisa. Eu tinha muita pergunta ainda para fazer, mas o tempo não foi, né,
bondoso com a gente está Vamos deixar aqui. pra próxima aí, Na né? próxima a gente Na vai... próxima Sabe, a gente com faz Damorida. uma com Damorida, né? Com Isso, Damorida. com Damorida, Agora com tu sopa, deixou vai o ter um Paulo negócio- animado. Com Damorida, aquele peixinho assim assado na Rapaz, brasa. fiquei assim, feliz agora, não sei porquê mesmo. Ficou, né? Fiquei animado. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado. 009, gravado com o nosso grande Evandro, indígena do estado de... Agradecer também. Então, a gente está muito feliz por isso, viu, pessoal? Deus abençoe a todo mundo. E é isso aí. Eu quero só agradecer também, né, ao convite do meu amigo Gabriel, né, você, Felipe, você, Paulo. Tamo junto. Agradecer esse espaço de a gente estar expondo, conversando, trocando as ideias aqui, né? Trazendo algumas informações do que a gente sabe também, né? A gente não sabe tudo, mas isso aqui faz parte de uma construção entre nós, da nossa amizade, do nosso companheirismo, da nossa luta, né? É verdade. Então, mais uma vez, agradecer esse espaço aqui e me coloco aqui à disposição de vocês, né? Quem sabe a próxima aí vem com a Damorida. Muito obrigado, pessoal. Valeu, meu amigo Evandro Pereira, nosso querido líder, representante da Conafé, da cultura indígena e de tantas frentes de liderança de movimentos em favor da população originária do nosso querido e amado Brasil. Paulo Braga, esse foi o nosso episódio 009. 009. Muito obrigado a você que está aqui. Em lembrança ao nosso querido Bacana, ele sempre diz o seguinte, que você é a razão do nosso sucesso. Queremos deixar aqui o nosso agradecimento especial à equipe brilhante da RS Produções na tela. Verdade. Então, assim, muito obrigado a toda essa equipe maravilhosa. Se você quiser entrar em contato com eles para contratá-los para a sua produção, para o seu evento, corra, entre logo em contato com eles, porque eu vou dizer para vocês, a agenda desse povo é apertada. E o número vai estar na tela. O número vai estar na tela, porque o nosso produtor Agora vai ele estar. gosta de colocar... Acho que dessa Eu vez acho eu que vou dessa colocar. vez ele vai... Dessa Dessa vez eu Dessa vou vez colocar. acho que vai aparecer esse númerozinho aí. E lembrando, se você quiser fazer parte dessa família Podcast Solta Língua, se você quiser Com aparecer certeza, aqui, colocar sua marca bem aqui, seu ó, no patrocínio, centro da mesa. seja bem-vindo. Vamos nos ajudar aí a divulgar as celebridades aqui do estado, as pessoas que fazem parte do nosso estado, e a sua marca vai estar aqui com a gente, tá bom? Ajudando para poder fazer cada vez chegar o nosso podcast mais longe, né? É isso aí, gente. Muito obrigado a você que curtiu o nosso episódio 009. Nós somos o podcast Solta a Língua. Valeu!